Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. Que alegria poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite, nesse tempo tão especial que o Senhor nos dá, onde nós temos tantos motivos, irmãos, para agradecer ao Senhor, agradecer pela cura da nossa querida irmã Janeide, agradecer pelo fato do que o nosso Deus tem cuidado de nós, a sua fidelidade tem nos assistido, Ele até aqui tem nos ajudado, e por isso nós estamos muito felizes. Louvado seja o nome dEle por isso. Meus irmãos, eu gostaria de ler mais uma vez com vocês o Salmo 116, esse salmo de ações de graças a Deus. Essa também foi a palavra que Deus propôs ao meu coração para nós partilharmos hoje à noite. Salmo 116, nós leremos do verso 1 ao verso 14. Salmo 116, do verso 1 ao verso 14. Amém? Muito bem. Aqueles que nos acompanham pela internet também sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Tantas pessoas preciosas aqui de tantos anos de caminhada, hein, irmãos? Amigos queridos, Deus é maravilhoso. Muitos pastores, né? Que bênção, vão ser apresentados daqui a pouco. Muito bem, a palavra do Senhor, Salmo 116, verso 1, o texto nos diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Eu disse: ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, portanto, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei, pois, na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração, meus irmãos queridos. Hoje à noite nós já recebemos uma palavra de oração, então em breves minutos vamos pensar um pouco com base nesse texto precioso que nós acabamos de ler. Pois bem, nós estamos diante de uma canção que está dentro de um subgrupo menor do saltério, um grupo de canções que ficou conhecido como Halel, vai do Salmo 113 ao Salmo 118, e essas canções eram cantadas por ocasião da ceia pascal. Na noite de Páscoa, as famílias se reuniam para agradecer a Deus o fato de terem sido tirados do Egito e levados para Canaã, aquela terra que emana leite e mel, e essa canção era uma daquelas canções que eram oferecidas ao Senhor em ações de graças por toda a sua benesse, por sua fidelidade. Infelizmente, nós não sabemos quem foi que escreveu essa bela canção. Os nossos doutrinadores atribuem-na ao período pós-monárquico por conta do vocabulário e da métrica. Existem ainda estudiosos do Antigo Testamento que não veem problemas em associá-la ao mavioso salmista de Israel, o nosso rei Davi tão querido. Mas como a canção é apócrifa, como ela não foi assinada, nós de fato não sabemos quem a escreveu. Sabemos, todavia, que foi inspirada pelo Espírito Santo e é uma das mais belas canções que nós encontramos em todo o saltério. Essa canção, portanto, trata de um agradecimento a Deus. Por mais que nós não tenhamos certeza de quem foi inspirado pelo Senhor para escrevê-la, nós sabemos que essa pessoa se encontrava numa situação dificílima. Estava com o seu coração dolorido, estava à procura de paz para o seu coração, de acalento para a sua alma, e nesse momento essa pessoa recorreu a quem de fato pode nos oferecer tudo isso, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E no princípio dessa canção, essa pessoa de fato começa abrindo o seu coração e externando todo o seu sentimento pelo Senhor. Ele diz no verso inicial, com letras e palavras bem apropriadas, palavras dele: amo o Senhor.
Charles Spurgeon costumava dizer que a mais doce de todas as graças e a mais óbvia de todas as evidências de salvação é o amor. Quem de fato compreendeu o Evangelho do Senhor Jesus, quem se apropriou com toda a força do seu coração da mensagem da cruz ensanguentada, esta pessoa ama o Senhor. Porque no Evangelho nós temos manifestado diante de nós toda a beleza do amor vicário do nosso Deus. A maneira peculiar com que Ele nos substitui naquela cruz e, tomando sobre si os nossos pecados, atribui a nós toda a sua felicidade, toda a sua benesse, toda a sua beleza. Nós que outrora vivíamos como que marionetes nas mãos do inimigo, tateando na escuridão do pecado, sem encontrar fundamentos para os nossos pés cansados, no lamaçal da nossa vida pregressa. Agora, sob uma rocha de tamanha salvação, uma vez que compreendemos o Evangelho da cruz, podemos fazer coro com o salmista e da mesma forma também afirmar: nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor que limpou o nosso nome, nós amamos o Senhor que edificou a nossa casa, nós amamos o Senhor que consertou os nossos relacionamentos, nós amamos o Senhor que devolveu o amor do cônjuge, nós amamos o Senhor que nos fez mais uma vez amar e sermos respeitados por nossos filhos, nós amamos o Senhor que nos retirou do caminho que levava à condenação eterna e nos colocou no caminho que nos leva a Jerusalém celestial. Sim, é verdade. Que todos saibam, assim como esse homem, nós também amamos o Senhor. Nós o amamos. Ele é a razão de ser da nossa vida. É por causa dele que agora os nossos corações pulsam e os nossos pulmões sadios, cheios de ar, pulsam para a maior glória dele. Nós amamos o Senhor. Ele é a razão de ser da nossa vida. Mas na condição especial desse homem, ele nos diz o motivo pelo qual ele ama o Senhor. Aqui eu elaborei alguns dos nossos motivos. Todos nós o amamos, é verdade. Esse homem possuía um motivo em especial. Ele diz: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Existem situações em nossa vida que as pessoas nem ao menos querem parar para ouvir a nossa voz. Há problemas que se levantam e, de acordo com o parecer do homem, as pessoas, ao ouvir os primeiros detalhes, já abrem mão de ouvir todo o resto da história e, de uma maneira muito fria, afirmam da seguinte maneira: na minha opinião, apesar de leigo, para essa história não há saída, não há solução. Há problemas que nós enfrentamos que, do ponto de vista humano, as pessoas não querem parar para nos ouvir, porque no entendimento delas nós não encontramos mais saída. Que aquele diagnóstico, infelizmente, será o último. Que aquela sentença vai nos desestabilizar de vez, que daquela prova nós não sairemos. Eu quero acreditar que muito provavelmente esse homem enfrentava uma situação parecida, em um momento em que as pessoas não paravam para ouvi-lo, porque quem sabe não reuniam as ferramentas necessárias para ajudá-lo, em um momento em que as pessoas achavam que para ele não havia mais saída, não havia mais esperança, que aquela prova seria a prova que de fato daria cabo à sua vida. Nesse momento, aquele que criou as Pleiades e as nebulosas no espaço sideral, aquele que criou o planeta, que é o nosso habitat, que criou as ondas do mar que quebram no pôr do sol, as flores que desabrocham, os pássaros que cantam, esse que criou tudo e todas as coisas, e que com seu poderoso até hoje as mantém, esse que de fato é o culpado, esse que de fato tem alhures a resolver, esse que cuida de pelo menos 7 bilhões de pessoas atualmente, pouco mais, este parou para ouvir esse homem. E essa é a razão de todo o seu amor. Esse ser humano se encontra maravilhado. Ele diz: eu amo o Senhor, porque se que me devesse absolutamente nada. Meus irmãos, Deus não nos deve absolutamente nada. Com uma miríade de coisas todos os dias para cuidar e resolver, esse Deus todo-poderoso, apesar de nós, para e nos ouve, e isso deveria nos deixar maravilhados, assim como esse homem está. Ele diz, abrindo o seu coração: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. No verso 2 ele diz: porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Nessa situação de tamanha tristeza, quando ninguém mais o valorizava, quem sabe, ou queria parar para ouvi-lo, o Senhor graciosamente o atendeu. Inclinar os ouvidos, aqui no princípio do verso 2, tem a ver com alguém que para,
com alguém que escuta, com alguém que dá atenção. E o salmista vê nesse ato de graça tanta consideração, que ele faz uma primeira resolução, uma afirmação de propósitos, ele faz uma espécie de voto. Ele está tão feliz, tão maravilhado pelo fato de Deus tê-lo ouvido, que ele diz o seguinte, verso 2, a porção final: invocá-lo-ei enquanto eu viver. É muito interessante, irmãos, que até esse momento Deus não fez absolutamente nada no que diz respeito ao problema desse homem. Esse homem se encontrava amargurado, com pés cansados de tanto procurar ajuda, a mente atribulada, sabe o Senhor há quanto tempo, por não conseguir encontrar um fiapo sequer de paz. Até que finalmente, do mais profundo do seu desassossego, quando ele estava para além daquele poço profundo de melancolia e dor, Deus inclinou os ouvidos para ele. Deus parou, e ele teve a certeza inafastável em seu coração, que aquele que de fato pode fazer novas todas as coisas, parou e o ouviu, e ele abriu seu coração para Deus, e na certeza de que de fato ele havia sido ouvido, ainda que até então Deus não tivesse falado nada a respeito do que seria da vida dele, com o coração cheio de graça, ele diz: porque tu paraste, Senhor, e me ouviste no momento de maior aflição da minha vida, eu vou invocar o teu nome enquanto eu viver. Mas é interessante, irmãos, que nesse momento ele nos oferece uma espécie de anatomia da sua alma. É como que se ele abrisse o nosso coração e nos desse um diagnóstico daquilo que ele enfrentava. No verso 3 ele diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Imagine você, se porventura caminhando pelas ruas de Campina Grande, você encontrasse uma pessoa qualquer, um amigo que há anos você não via, e você feliz encontra aquela pessoa, se crente, você a saúda com a graça e a paz do Senhor Jesus, e pergunta pela situação da pessoa. E você, meu caro, que há tantos anos não vejo, como você tem passado, como anda a sua vida? E ele olhasse no mais profundo dos seus olhos e respondesse assim: laços de morte me cercam, e angústias do inferno se apoderam de mim. A minha vida é tribulação e tristeza. Você teria certeza absoluta que essa pessoa passa por uma situação difícil. Talvez uma situação que está para além daquilo que você, como um bom amigo, poderia fazer, poderia resolver. Às vezes, meus amados irmãos, nós enfrentamos situações assim, que estão para além daquilo que nós podemos resolver, que fogem ao nosso controle, que acabam com a nossa agenda, que trazem amargura ao nosso coração, que fazem fugir dos nossos olhos o sono, do nosso estômago o apetite, do nosso coração a paz. São laços de morte que nos cercam, angústias do inferno que se apoderam de nós e que militam para tornar a nossa vida tão somente tribulação e tristeza. Charles Spurgeon, pregador poderoso, ele nos ajuda a compreender um pouco essa passagem. Ele diz que no entendimento dele, esses laços de morte que cercam o salmista seriam semelhantes a cães de caça que estavam, por exemplo, à procura de um animal que seria o produto daquela empreitada, daquela caça. Imaginem alguns cães ferozes, com garras enormes, com dentes enormes. E esses cães a procuram, quem sabe, de uma lebre, de um coelho indefeso, até que finalmente, em sua sanha, eles conseguem espreitá-lo. E agora aquele animal acuado, quem sabe em uma pedra, quem sabe no tronco de uma árvore, arrodeado de algozes ferozes, que babam, que rilham os dentes, que mostram as presas, e a sensação do coração é essa: laços de morte me cercam. Mas ele vai além. E ele diz: e angústias terríveis se apoderam de mim. Isso tem a ver com a certeza da destruição iminente, do gatilho que está prestes a ser puxado, daquilo que nós menos desejamos e que está prestes a nos assaltar de vez. E em situações assim, quando laços de morte nos cercam e angústias terríveis se apoderam de nós, nem palavras nós temos para descrever o que sentimos. E nesse momento o que nos auxiliam são as conhecidas metáforas. Quantas vezes nós não ouvimos pessoas preciosas falando assim:
ore por mim. A sensação que eu tenho é que a minha vida foi tomada pela escuridão, como se eu estivesse caindo em um grande poço que não dá pé, que não possui fim. Alguns outros falam de que se sentem à beira do abismo, prestes a cair, dentro de túneis escuros, onde não há de fato uma luz ao final para direcioná-los. São laços de morte que nos cercam, são angústias terríveis que se apoderam de nós. E essa sensação terrível faz com que a nossa vida se torne em tribulação e tristeza. Duas palavras importantes aqui. O que seria tribulação? Essa palavra tribulação vem de uma raiz hebraica que aponta para a ansiedade. Ansiedade profunda. Tem a ver com a dor que nos inquieta, a dor que nos retira o conforto, que faz tudo o possível para nos deixar à deriva. É a dor que não nos permite dormir. É a dor que não nos permite planejar. É a dor que não nos permite sonhar. É a dor que nos inquieta, que nos lembra a todo tempo que aquele problema está ali e que precisa ser resolvido. É a tribulação que vem associada com a tristeza. E a raiz hebraica tem a ver com a palavra agonia em língua portuguesa. É a dor de existir, é a dor da alma, é aquela dor que nos inquieta, que não nos permite contemplar a luz que está brilhando acima dessas nuvens espessas que tentam controlar a nossa vida. É a dor que não nos permite ter esperança. Ora, irmãos, é nesse cenário caótico, difícil, que o Senhor parou para ouvir esse homem. E é interessante que nesse momento a oração não vem com palavras elaboradas. Essa oração, quando você se encontra com o coração inquieto dessa maneira, não é produto de um vocabulário enriquecido, de um currículo elaborado, coisa nenhuma. Você ora com tudo que tem, você ora com cada molécula do seu ser, porque você está descortinado diante do Senhor, e agora que Ele está lhe ouvindo, você quer colocar tudo diante dEle. Porque você tem certeza absoluta no seu coração que apenas Ele pode trazer a paz que você tanto precisa. E é o que nós encontramos nesse momento, a partir do verso 4. Agora que nós soubemos qual é o problema do homem, finalmente nós observamos a maneira com que ele conversa com Deus. E esse modelo de oração é magnífico, irmãos. Porque esse homem ora de fato com tudo que ele tem. No verso 4, a porção inicial, ele diz: do meio do meu desespero, eu invoquei o nome do Senhor. Irmãos, o termo hebraico aqui é: do meio do meu desespero, eu gritei. Quando eu não aguentava mais, eu busquei com tudo aquilo que tinha. É o grito da alma que diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque não encontro saída em minha teologia, nem nas experiências que tive até aqui. As palavras daqueles que me amam e que caminham comigo às vezes não são suficientes para me acalentar da maneira com que eu preciso. Portanto, em Ti, Senhor, reside toda a minha esperança. Por favor, tenha misericórdia de mim, atenda-me no meu clamor. Ele está gritando, irmãos. Que oração! Do meio do meu desespero eu gritei. E sabe o que foi que ele disse? Por favor, Senhor, me livre, tenha misericórdia. Em nosso amado nordestinês poderia ser um: valei-me, me acuda. Em muitos aspectos semelhantes à oração do profeta Jonas. A oração, a métrica da oração é a mesma. Jonas viveu uma situação semelhante, lançado por Deus a uma condição inimaginável, onde angústias do inferno se apoderavam da sua alma. Assim como acontece com o texto que nós estamos analisando, Jonas orou da mesma forma. Ele diz no capítulo 2, que é o capítulo da sua oração: pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Jonas 2,4: todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, as águas me cercaram até a alma. Olha a sensação de Jonas: o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até as profundezas da terra, e os ferrolhos se fecharam sobre mim para sempre. Meu Deus, dentro do ventre daquele grande peixe, toneladas e toneladas de água sobre ele, ondas gigantescas quebrando, completamente desorientado, em escuridão atroz.
desamparado, para além daquilo que poderíamos chamar o fundo do poço. Foi nesse momento de dor atroz que Jonas finalmente se lembrou do Senhor. Jonas capítulo 2, verso 7, irmãos. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ele diz, eu me lembrei do Senhor. E mesmo que no mais profundo mar, em meio à maior escuridão, sendo açoitado pelo maior desespero que nós não conseguimos colocar em palavras, ele diz, subiu a ti a minha oração. Será que vocês acham que Jonas, dentro do ventre daquele grande animal, começou a oração assim? Meu querido Deus, meu amado Pai, nesta bela noite, em clima agradável, refrigerado por estas máquinas preciosas, eu estou aqui mais uma vez, Senhor. E como disse Charles Spurgeon em um dos seus livros preciosos, será que Jonas orou dessa maneira, irmãos? Se você tiver uma imaginação semelhante a minha, eu só consigo imaginar um homem que tocava em mucosa, no organismo daquele ser vivo que o havia tragado. E tudo que aquele homem conseguia era gritar com o mais profundo da sua alma. E Deus torna esse grito de dor e angústia inteligível, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jonas diz, Jonas capítulo 2, verso 2, foi na minha angústia que eu clamei ao Senhor. E o teor da oração de Jonas está ainda no verso 2, na porção final. Jonas capítulo 2, verso 2, a porção final. Do ventre do abismo, ele é claro, do ventre do abismo, eu gritei. Eu não sei precisar por quanto tempo Jonas gritou para que o Senhor de fato o atendesse. Eu também não sei por quanto tempo o salmista orou para que Deus viesse a de fato atender a sua oração. Mas de uma coisa eu sei: o Senhor ouviu tanto a Jonas como o salmista. Assim como ainda nos dias atuais, Ele também nos ouve. No verso 5 ele diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Eu achava-me prostrado, diminuído, abatido, ínfimo, e Ele me salvou. Ora, irmãos, não poderia ser diferente. Não há ninguém que venha até o Senhor com o coração contrito e quebrantado, que volte de mãos vazias. O nosso Deus ouve a nossa oração. Ele ouve quando nós clamamos por socorro. Ele é conforto em tempos de dificuldade. Aquele homem tinha certeza absoluta que Deus tinha ouvido a sua voz, que Deus tinha feito uma análise da sua alma, uma anamnese da sua mente, um exame do seu coração. E agora, irmãos, ainda que o Senhor ainda não tivesse falado palavra, Ele já dizia para a sua alma, verso 7, a porção inicial, Ele dizia: volta, ó minha alma, ao teu sossego. O meu Deus me ouviu. O meu Deus que não me desampara, o meu Deus que não me abandona, o meu Deus que não me esquece, o meu Deus que me prometeu que a graça que havia me chamado no princípio seria suficiente para me conduzir até o final. No momento da mais profunda angústia, quando nós achamos que aquela será a nossa última noite, que nós jamais veremos os raios solares brilharem mais uma vez, Deus nos ouve. E quando Ele nos ouve, ainda que Ele nem tenha mudado o diagnóstico, nós já descansamos, porque sabemos que com Ele ou vivemos ou morremos. Se estamos com Ele, estamos seguros. Essa é a experiência do querido pastor John Piper, grande homem de Deus, assentado à frente daquele médico que disse para ele: o diagnóstico é câncer. Grande pregador, grande escritor, um homem que Deus tem usado para salvar milhares, para a glória de Deus. E ele compartilha naquele texto que no momento em que recebeu esse diagnóstico, era como que se muitas flechas o atravessassem. É uma dor inexplicável, irmãos. Mas ele diz que naquele momento, o Espírito Santo lhe trouxe um texto ao coração. 1 Tessalonicenses 5:9. 9 e 10, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós,
para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos para sempre em comunhão com Ele. Jesus morreu por nós, para que quer estejamos felizes, quer estejamos tristes, quer estejamos calmos, quer estejamos desesperados, tenhamos comunhão com Ele. E naquele momento o homem diz: eu senti no meu coração paz como um rio. E a analogia do rio é interessante. No Nordeste nós não temos tantos rios, não é? Mas a sensação é como que se as nossas vidas às vezes fossem semelhantes a um rio sinuoso, que faz muitas curvas, que percorre muitos caminhos, alguns áridos, outros não, que às vezes é tão ferido por pedras e por rochas, e às vezes cai metros e metros, e a sensação de cair é de um sofrimento grande. Para nós é exuberância, uma cachoeira é magnífica, para o rio nem tanto. Vai você cair 10 metros, 15 metros, 20 metros. Mas ele diz: paz como o rio. Não importa por quais caminhos ele me guie, quantas pedras me firam, quantas vezes eu tenho que cair para depois me levantar. Eu sei que no final eu chegarei ao mar, eu chegarei ao meu destino. Não importa por quais caminhos o meu mestre, o meu redentor me guie, a minha chegada é certa. Portanto, volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Há uma velha canção que nos diz dessa maneira, não é? Ela diz: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não se preocupe, não se atemorize. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Verso 7, a porção final: pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Agora sim, irmãos, Deus atende a oração. E Deus a atendeu no verso 8, em sua generosidade. No verso 8 está escrito: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. É magnífico, não é? O verso 8 devia ser escrito com letras douradas. Se você comparar o verso 3 com o verso 8, você vai enxergar apenas graça nessa comparação. Eu vou ajudar vocês. Nós vamos unir o verso 3 com o verso 8. E vai ser mais ou menos assim, ó: laços de morte me cercaram, mas tu livraste da morte a minha alma. Angústias do inferno se apoderaram de mim, mas tu enxugaste dos meus olhos toda lágrima. A minha vida era apenas tribulação e tristeza, mas tu me escrevestes uma nova história. Aleluia! É fantástico, não é, irmãos? Nesse momento ele faz uma segunda afirmação teológica. Ele faz um segundo voto. E é muito bonito. E diz muito acerca do caráter desse homem. Ele diz no verso 9: andarei na presença do Senhor enquanto eu viver. Há uma canção antiga, irmãos, mas muito conhecida, onde a cantora diz assim: só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, oferta em amor todo o tesouro seu para agradar a Deus. Só quem sabe de fato de onde saiu, consegue reconhecer de fato o que Deus fez por ele e para onde ele vai. Como é que nós vamos terminar do verso 10 ao verso 14? Nós vamos terminar naturalmente com a vida transformada pelo Senhor. Ele vai dizer nos versos 10 e 11: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ora, esse homem acreditava, mas havia momentos de dor e de aflição que, como ser humano, às vezes o coração dele não funcionava da maneira devida. E nesses momentos, às vezes, aquelas palavras amarguradas das pessoas que não possuíam a mesma fé, ou que não tinham a mesma esperança, o feriam e o feriam mortalmente. Portanto, no meio da sua aflição, às vezes ele dizia: na verdade, todo homem é mentiroso. Eu não quero acreditar no diagnóstico dessas pessoas, eu prefiro acreditar no diagnóstico do meu Deus.
Ora, Salmo 40, versículo 4, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua esperança. Esse homem estava dizendo, houve momentos em que eu me atribulei à verdade, sou ser humano, palavras enviesadas amarguravam o meu coração, mas nesses momentos eu colocava toda a minha confiança no Senhor, porque eu sabia que a última palavra não é do homem, a última palavra é do meu Deus. Meus irmãos, nesse momento, eu gostaria de dizer algo que todos vocês o sabem. A nossa vida não é decidida na terra, a nossa vida é decidida no céu. A palavra final não é do médico, a palavra final é de Deus, a palavra final não é do juiz, a palavra final é do Senhor. Não há ninguém que possa interferir nos planos soberanos de Deus. Nós iremos até onde Deus deseja que nós de fato o vamos, e não há nada em absoluto que possa interferir a nossa jornada com o Senhor, porque Ele é todo poderoso. Esse homem lembra disso, e ele termina com palavras de ações de graças. Ele diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo, como eu posso agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim? É uma sensação parecida com a do apóstolo Paulo, quando ele estava terminando de escrever a parte dogmática de Romanos, não é? Escreveu toda a teologia de Romanos. Antes de entrar nos aspectos práticos, o apóstolo Paulo para, e no capítulo 11, verso 33, maravilhado com tudo aquilo que Deus o havia revelado, ele diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois ser restituído? Quem foi que primeiro deu a ele para depois receber, irmãos? Ninguém. Portanto, eu creio que o verso 36 é o nosso verso, né? Para hoje à noite. Romanos 11, 36. O salmista concordaria conosco, seguramente. Diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Mas ele fez uma pergunta, o que eu darei ao Senhor em retribuição por tudo aquilo que Ele me fez? E Ele próprio responde, e com isso nós encerramos também a nossa breve reflexão de hoje à noite. E Ele responde o que vai dar ao Senhor nos versos 13 e 14. Ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Em primeiro lugar, tomarei o cálice da salvação. É como que se, em outras palavras, ele estivesse dizendo, receberei a mensagem do Evangelho e a amarei com toda a força do meu coração. Agradecerei por tudo aquilo que o meu Deus tiver para mim. Em segundo lugar, ele diz, invocarei o nome do Senhor. Dito de outra forma, eu glorificarei a Deus com a minha vida. E o servirei com tudo aquilo que tenho e com tudo aquilo que sou. E em terceiro lugar, cumprirei os meus votos ao Senhor. E ele fez 2 votos aqui, vocês lembram? Ele fez um voto no verso 2 e ele fez um voto no verso 9. São 2 afirmações de propósito, são 2 resoluções, não é? Termo que o Jonathan Edwards usava. Esse homem também fez 2 resoluções. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Qual foi o primeiro voto? Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Qual foi o segundo voto? Verso 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Meus irmãos, antes de trazer as aplicações, e são 3, sempre que eu leio o Salmo 116 até aqui, eu lembro também da minha própria experiência com o Senhor. Eu tenho 2 filhos e em ambos os nascimentos deles, e essa é a minha experiência da minha esposa, não é? Eu sei que há senhoras grávidas aqui, então guardem o coração, porque não vai ter problema nenhum no nascimento dos filhinhos de vocês, tá bom? Mas na minha experiência e da Raíssa, em ambos os casos, nossos filhos nasceram com sérios problemas, irmãos, sérios problemas.
A minha filha enfrentou uma situação terrível. E o meu filhinho andou pelo vale da sombra da morte. Eu nunca conversei com ninguém, tampouco com a minha esposa, tudo que eu vi naquela sala, e eu pretendo levar isso comigo, até me encontrar com o meu Senhor. Eu acho que não vai ser bom para a Raíssa, não vai agregar as vidas de vocês, mas eu sei o que vi. E eu lembro bem, irmãos, eu lembro como se aquilo estivesse acontecendo agora, que eu prometi tanta coisa para o Senhor, que eu disse que ia para tantos lugares, que eu disse que ia fazer tanta coisa, irmãos. E o Salmo 116 me lembra de tudo isso, porque enquanto eu via aqueles médicos fazendo algumas coisas, eu dizia para Deus: Senhor, salva esse menino, e eu andarei na tua presença. Meus irmãos, o meu Deus não me deve absolutamente nada, mas eu dizia para Deus: por favor, Senhor, salva esse menino, e eu invocarei o teu nome enquanto eu viver. Sabe por que eu sou ministro do Evangelho, irmãos? Sabe por que eu me orgulho? Pelo fato de Deus ter me levantado para ser um ministro da palavra. Porque eu creio que tudo que está nesse livro é real. E eu sou uma prova viva disso. Eu também amo o meu Senhor, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos e me ouviu quando eu clamei por socorro. Pelo fato do meu Deus ter me parado e ter me ouvido dentro daquela sala de hospital, eu andarei com Ele na terra dos viventes. E pelo fato de saber quem Ele é, eu invocarei o nome dEle, até que o meu coração deixe de pulsar, e não haja mais 1 milímetro de oxigênio nos meus pulmões. Mas quando isso acontecer, na próxima oportunidade em que os meus olhos se abrirem, eu estarei na presença dEle, e tudo terá valido a pena. Primeira aplicação, meus irmãos: dores e angústias nos assaltarão. Nós somos seres humanos e estamos em peregrinação. Mas quando isso acontecer, lembre-se de que Deus está com você e de que Ele permanece assentado no trono. Em segundo lugar, por mais que pessoas preciosas e importantes, às vezes, ainda que nos amem tanto, não reúnam as ferramentas necessárias para cuidar do nosso coração, entenda que Deus ainda tem a última palavra. E finalmente, em terceiro lugar, cumpra os votos que você tem feito a Deus. Eu sei que vocês também têm prometido algumas coisas ao Senhor nas demandas da vida, não é verdade? Lembre-se das promessas que você fez e lembre da fidelidade do Senhor. Ande na presença dEle e invoque o nome dEle até o fim, porque Ele é digno. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração.